Olá pessoal, meu nome é Alexandre Prado, então eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o treinamento de Power BI que vai começar agora dia 21 do 11 até o dia 7 do 11. Esse treinamento vai ser online e ao vivo pela plataforma Zoom. Gente, a plataforma Zoom é uma plataforma muito boa. Durante as aulas ao vivo eu consigo conectar com o seu micro, você consegue conectar no meu micro, então a gente consegue fazer essa interação. Caso tenha alguma dúvida, eu posso acessar a sua máquina, você pode acessar a minha. Então é uma interação muito boa que acontece durante as aulas, tá? Esse treinamento vai começar dia 21, uma segunda-feira, ele vai ser realizado segundas, quartas e quintas-feiras, tá? Das 19 às 22 horas, são 3 horinhas de treinamento. A gente faz uns 5 minutinhos ali para o pessoal esticar a perna, tomar um cafezinho, tá? Mas é das 19 às 22 com muito aprendizado. E não se preocupe que a aula passa muito rápido, tá? Além das aulas ao vivo, então eu também disponibilizo materiais para o treinamento, disponíveis para download, para você desenvolver suas tarefas, exercícios, além de aulas gravadas também, complementares, tá? E caso você tenha dúvida durante o treinamento, se for difícil explicar pelos grupos do WhatsApp e Telegram, então eu crio outros vídeos para explicar de uma forma melhor a sua dúvida, tá? Então esse treinamento, o valor dele é R$ 697 e até hoje, dia 12 do 11, você vai pagar somente R$ 350. Você pode pagar cartão de crédito, débito, Pix, do jeito que você quiser, tá? É só acessar aqui o site pradogts.com.br e você vai ter todas as informações necessárias. Legal, vamos ver quais serão o conteúdo que nós vamos ver, né? Então ele vai ser do zero até a publicação do canal, online e ao vivo. A carga horária dele é 24 horas, ao final do treinamento você recebe um certificado de 32 horas, então é 24 horas de aula, mais 8 horas de exercícios e aulas gravadas. Então aqui tem algumas informações sobre o treinamento. A gente vai ter um pequeno módulo aqui sobre o treinamento para conhecer a plataforma, como instalar como baixar e instalar o Power BI Desktop, como criar a conta. Então algumas informações antes do treinamento que eu já vou deixar disponíveis para os alunos, tá? Então, sobre o treinamento, qual vai ser o nosso conteúdo? Então, eu vou apresentar o Power BI Desktop para você, para aquele que não conhece, né, que nunca trabalhou com ele. Então, por isso que é desde o absoluto zero até a publicação do painel, tá? Vamos dar instruções para a instalação do Power BI Desktop, qual é a melhor forma de baixar, de instalar, etc. Também a criação da conta, que vai ser no módulo lá, estar lá no módulo zero, digamos assim, né, no módulo inicial. Apresentação dos building blocks do Power BI ou das visualizações, quais as fontes de dados, são inúmeras, tá? É lógico que a gente não vai ter tempo hábil para tratar de todas elas, mas nós vamos tratar das principais. E depois que você entende o funcionamento dessa obtenção dos dados, de buscar esses dados, fica muito mais fácil para você trabalhar com outras. Então nós vamos conectar planilha do Excel, arquivo CSV, uma planilha do Google, página web. Vamos criar tabelas também para carregar os dados diretamente no Power BI. Não é muito utilizado, mas você vai aprender então como trabalhar com isso. Eu vou mostrar os prós e os contras de cada coisa que a gente vai fazer, tá? Nós vamos conectar também uma pasta do Windows, onde nessa pasta vai ter várias pastas de trabalho do Excel, e nós vamos aprender então como buscar essas pastas e combinar esses dados. E cada vez que você acrescentar uma pasta lá, basta clicar no botão de atualizar e o Power BI vai fazer todo o trabalho pesado para você. Vamos desvendar o Power Query, o editor avançado dele, a linguagem M que roda por trás dele. Vamos entender as funções do Power Query. Os tipos de dados que nós podemos ter, que nós precisamos fazer a tipagem dos dados, tá? Também vamos ver a categorização dos dados, que não tem só tipagem dos dados, nós podemos também categorizar eles. Vamos transformar dados simples, dados avançados, vamos formatar e combinar dados, vamos ver a tão famosa opção Pivot e Unpivot, é uma função, um recurso muito bacana do Power Query. Vamos trabalhar então com funções avançadas, limpar dados formatados regularmente, extrair dados a partir de datas. Então, eu tenho uma data, eu vou aprender, nós vamos ver quais as funções ou quais os recursos usar
para poder extrair ano, mês, quarter, o mês abreviado, enfim, várias informações de uma data nós podemos extrair. Vamos entender os relacionamentos entre as tabelas, que aqui nós vamos ter uma parte conceitual para entender o que é um relacionamento, quais os tipos de relacionamentos, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível todos os relacionamentos ali no Power BI. Vamos trabalhar também com colunas calculadas, otimização do modelo de dados, vamos criar e trabalhar com medidas e medidas rápidas. Inclusive tem uma novidade no Power BI desse mês, as medidas rápidas aqui, que é muito interessante, que a gente vai ver nesse treinamento. Vamos trabalhar com a criação de uma tabela calculada, vamos entender o drill down por ano, quarters, meses e dias em uma data, vamos criar grupos de dados baseados em datas. Então tem muita coisa com data, tá, gente, que a gente vai trabalhar. Inclusive nós vamos trabalhar com a famosa tabela calendário, que é uma tabela de data. Vamos entender o porquê de uma tabela data e vamos entender também que o Power BI cria tabelas calendário, tá? Essas tabelas de dados são tabelas calendário, implícita e explícita. Vamos ver quais as vantagens e desvantagens de cada uma. Vamos aqui, já vimos aqui, Vamos customizar uma visualização simples, gráfico de pizza, linhas. Vamos também fazer o forecast de um gráfico de linha, ou seja, uma previsão de confiança, né? Uma previsão do que vai acontecer, baseado nos dados que a gente tem. E a gente vai ver como fazer isso dentro de um gráfico de linha, sem criar medida nenhuma, tá? No gráfico, né? É lógico, as medidas vão estar lá, né? Mas não preciso de uma medida para criar, não preciso fazer cálculos. O próprio Power BI faz isso para mim. Vamos criar o gráfico de combinação, gráfico de área, de rosca, de pizza, enfim, vários elementos de gráfico. Vamos filtrar também. Então nós vamos entender os tooltips customizados, vamos criar e formatar a visualização do slicer, segmentação de dados, visualização de tabela e matrizes, inclusive fazer formatações nas tabelas e nas matrizes com o recurso de formatação condicional e também vamos realizar formatações condicionais com função. Muito interessante. Visualização de perfil, cartões, né? Tem cartão de uma linha só, cartão de duas linhas. Planos de fundo, eu vou mostrar para vocês como é que eu crio meus planos de fundo e coloco lá no Power BI para não ter aquele trabalhão todo de ficar enchendo de caixinha e pintando um monte de coisa. Então tem um jeito muito mais fácil de fazer isso. Hierarquia de visuais e comportamento de drill down, como é que funciona isso? Configuração e customização do relatório. Vamos utilizar temas também, tabela dimensão e tabela fato, um conceito importantíssimo em Power BI, isso nós vamos entender o que é cada um. Tabela calendário já falei, funções DAX, nós vamos trabalhar com várias delas. O editor avançado lá do Power Query, já falei sobre ele. E nós vamos criar 2 painéis do zero até a publicação. É lógico, não vão ser 2 painéis só que nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer vários painéis, só que na aula, ao vivo, nós vamos criar 2 painéis desde o zero até a publicação. Além dos painéis que eu vou passar para vocês nos vídeos gravados, que não vão ser transmitidos ao vivo, que vão ser vídeos complementares. Ok, pessoal? Então, esse é o treinamento que realmente pode fazer você dar um up na sua carreira profissional ou até fazer você ingressar já de uma forma mais avançada, tá? Porque o mercado, gente, está muito carente de pessoas que trabalhem com Power BI, trabalhem com dados, tá? Hoje, informação é vida. Se você tem as informações, mas você não sabe trabalhar elas, ou seja, você tem dados, mas não consegue transformar esses dados em informações, não adianta de nada. Então, o que esse treinamento vai fazer com você? Você tem os dados, nós vamos tratar esses dados, nós vamos gerar informações a partir com o Power BI, nós vamos gerar informações para que o gestor ou você tome as decisões mais assertivas. Então, este é o treinamento para você realmente decolar na sua carreira. E o mercado está precisando muito. Preste atenção nisso. Basta você dar uma olhada lá no LinkedIn. Quantas vagas de empregos nós temos para o pessoal que conhece Power BI? E não precisa ser especialista, expert, não.
Apesar que esse treinamento já vai te levar num nível muito legal, tá? Eu não gosto de dizer se é básico, intermediário, avançado, que é muito subjetivo isso, tá? Depende de algumas situações, você tem um conhecimento e para aquela situação você é avançado. Para uma outra você já pode ser básico ou intermediário. Então eu posso garantir que você vai estar capacitado a criar um painel do absoluto zero até a publicação dele. Inclusive, nós vamos personalizar esse painel para ser exibido em um celular. Tá? Você vai personalizar uma visualização desktop e outra no celular. Vou mostrar duas formas de fazer isso. É um recurso bem interessante. Então, eu espero que você realmente, se ainda não fez a matrícula, faça a matrícula. Aproveite o preço promocional que está com quase 50%, 49, alguma coisa lá, de 697 por 350, gente, é um baita desconto. E você ainda pode parcelar esse valor em 3 vezes sem juros. Qualquer dificuldade lá com o gateway de pagamento, entre em contato comigo que eu vou resolver para você, tá? Não fique de fora desse treinamento, realmente ele vai valer a pena. Um forte abraço e nos vemos no treinamento. Até mais!